Elmo, muito boa tarde. Gostaria muito de perguntar. A primeira pergunta para você de hoje é: Elmo, qual é a sua experiência com aluno de inclusão social? Boa tarde, Neto. É um prazer estar falando para vocês. Eu tenho algumas experiências. Uma que foi super nobre está sendo porque eu estou dando aula para ele novamente é você. Então foi um dos casos que valeu a pena e eu aprendi muito. É uma experiência muito legal porque assim a gente aprende também como lidar, como é que você faz a inclusão em si e descobre que a gente é ignorante. Por quê? Porque você tem que saber lidar com qualquer tipo de pessoa, independente se ela tem alguma deficiência ou não, alguma diferença ou não, se é uma raça diferente, se uma opção é diferente. Todo mundo é igual. Nós temos as nossas diferenças, mas isso não é um empecilho, não é nada que vai prejudicar nem mesmo o aprendizado. A gente apenas tem que saber lidar, vamos dizer, com algumas coisas que sejam assim. Você ter, por exemplo, algumas formas de aprendizado que te ajudem. Então, no seu caso específico, existe a gravação das aulas. A gravação das aulas é um reforço, porque você acompanha a aula, entende a aula no momento, mas depois na hora de estudar vai te ajudar, não é isso mesmo, Neto? Sim, lógico. Então, esse reforço ele é muito importante e para a gente é importante também para a forma como você vai fazer a aula. Ou eu até conto que eu a partir da sua turma, com o seu caso em específico, eu aprendi a fazer uma coisa que até passei para colegas, que foi radiofonizar as aulas. O que é radiofonizar as aulas? Então é como se você tivesse um rádio, hoje em dia não pensa no rádio que tem imagens, né, com transmissões, etc., mas um rádio que é só o áudio. Então vamos dizer, uma pessoa que está fazendo outra coisa no ambiente, vamos dizer, lavando louça, limpando a sala, ou mexendo, fazendo uma lição de casa, só que escutando rádio, ela tem que ter a referência de tudo que foi falado ali. Então, o que é radiofonizar as aulas? Eu pego, por exemplo, como o caso de hoje que eu estava falando sobre programação de ensino e negócios, que é a disciplina que eu dou, sobre a diferença entre o sinal digital e o sinal analógico. Então, para isso, eu voltei em dado momento na aula porque eu tinha feito desenhos. Então, na hora que você vai fazer o seu reforço, por mais que você tenha feito o mesmo desenho no caderno, vai te ajudar para remeter, vamos dizer, o áudio àquele momento da explicação que você anotou. Então, o que eu fiz? Eu chego e falo assim, então, como vocês podem estar vendo aqui, tem dois prédios, um menor, um maior ao centro e o outro menor. Então, o sinal ele vai vir a partir do menor, indo até o maior. Por conta da altura, não vai conseguir atingir outros níveis. Então, repare que eu radiofonizei. Quem me escutou agora deve ter percebido isso e conseguiu imaginar os prédios. O menor, o maior e o menor. Então, o maior no centro, que é justamente para falar que o sinal muitas vezes não chega do outro lado porque o prédio é maior e o maior número de paredes. Então, são fórmulas que vão sendo criadas que ajudam também no aprendizado. E você tinha pedido para gravar, e eu acabei isso abrindo até para outros alunos, porque eu não me comprometo com as coisas que eu falo em sala de aula. Eu assumo tudo que eu falo. Não tem assim, eu não posso falar isso, não posso aquilo. Se quiser botar para a imprensa, também pode, não tem problema nenhum. Mas o importante disso é que a aprendizagem seja passada. Então, eu tive também alunos cadeirantes, eu tive um caso que até o apelido dele, David, o apelido dele era Perneta, isso mesmo. Ele como é que chama, um canal de YouTube, e nesse canal chamava TV Perneta, tá no ar até hoje.
E aí uma vez ele veio brincar comigo, porque ele não via aquilo como problema, não ter uma das pernas. Aí ele veio brincar comigo e falou, professor, me diga uma coisa. Aí eu falei, o que que foi, David? Ele era todo meio malandrão, brincalhão. Aí ele chegou e falou assim, o grupo pode ter 6,5 integrantes? Eu falei, 7,5 integrantes? Eu falei, não, como assim 7,5? O máximo é 7. Aí ele falou, não, mas olha pra mim, aqui é metade, então o meio tá valendo, porque eram 8. Eu falei, ai, David, só você. E isso é algo muito importante, a autoestima. Porque, eu não enxergo direito, eu não ouço direito, eu não falo direito, não consigo assimilar bem as coisas. Gente, todo mundo tem alguma dificuldade no aprendizado. Ninguém é 100%. Fale assim, eu entendo tudo a todo momento. Aí é questão de adequações. E tem que ter autoestima de você não se achar melhor ou pior do que ninguém. Todo mundo é igual. O que diferencia é justamente o conteúdo. No sentido assim, o que você vai criar, o que você pensa, até onde você quer alcançar, que isso é muito importante, ter metas. Então, assim, não é por conta de, por exemplo, você não ter um braço, uma perna, que você não pode correr. Hoje em dia nós temos próteses, nós temos vários outros trabalhos, por exemplo, que eu acho o cúmulo, empresas que falam assim, não, fulano tem uma deficiência e não pode trabalhar aqui. Como assim? Se você for ver, a pessoa trabalha num escritório sentada, ou em cima, na frente de um computador. Não tem diferença alguma. Então, é como eu falei, adequações. Mas no geral, é importantíssimo, assim, todo mundo se sente no mesmo patamar. Ou apenas precisando de adequações para que tenha algo que é muito maior, chamado respeito. Se não tiver respeito, aí é que o problema está sério. E o problema está justamente na pessoa que não tem respeito. Porque é essa que tem algum problema. Trabalhei há bastante tempo, quando eu trabalhava na Casper, diretamente com a Heloísa Rocha, uma das melhores produtoras de rádio que eu conheci nesse país. A Heloísa, ela tem o corpo como se fosse um só. O tronco e a parte de baixo compactadas. Então, isso não impedia dela exercer as funções como produtoras. Ela fazia as ligações, fazia entrevistas, sempre na Rádio Gazeta. Trabalhei bastante tempo com ela e com o Pedro Vaz, falando sobre a Elo. E a Elo é um exemplo, é alguém que você no futuro seria ótimo entrevistá-la. E eu gosto muito dela e, como eu disse, é uma das melhores produtoras que eu conheci de rádio no país. Vamos para a segunda pergunta. Quais as maiores dificuldades que você acha que enfrentam em relação à inclusão? Seja na deficiência intelectual, no preconceito racial ou na desigualdade social? Olha, os três. Porque a gente vive num país que as empresas e as pessoas deveriam pensar muito bem no que elas estão fazendo. Claro que tem aí uma carga histórica que influencia em cada um dos pontos. É aquele negócio, é a primeira classe e a terceira classe. Ou, ele é negro, ou pior, as pessoas falam, fulano é preto, até outro dia era escravo. Tem gente ainda com essa mentalidade. Isso é que me preocupa. Isso é muito... é um absurdo. Para você ter ideia, aí falando, por exemplo, você falou de deficiência intelectual. Até os anos 70, quase final dos anos 70 e início dos anos 80, eu lembro de ver uma matéria no Jornal Cruzeiro, numa das minhas pesquisas, que falava sobre que era necessário derrubar o preconceito com pessoas que tinham Down, porque não poderiam aparecer. E aí a gente vai para outras questões. Você apontou 3 apenas, mas todo extremo tem algum tipo de preconceito. Se você é gordo, é porque você é gordo, você é obeso.
Você porque come demais. Se você é magro, é porque você não se alimenta bem. Então vai quebrar, sempre tem aquelas histórias. Se você é alto, você uma girafa. Se você é baixo, esse aí é um anãozinho da turma. Então, outras coisas, por exemplo, preconceito com a mulher também está dentro disso. Sim. Com o idoso, com a criança, todo extremo tem algum tipo de preconceito. Eu acho que a gente tinha que pensar no todo. Não é uma coisa para se resolver de um dia para o outro, é uma coisa realmente para gerações. Mas que a gente precisa dar o primeiro passo. Muitos passos estão sendo dados. Esse programa é um dos exemplos dele. Me inclui aí é falar com respeito de inclusão e trazer pessoas que possam agregar ao debate, porque o que mais precisa é o debate. Então isso aí precisa ser melhorado, isso não, ou eu trato desse jeito, faz a gente repensar nas nossas atitudes, isso é muito importante. Como foi a sua experiência de trabalhar na televisão em programas tão importantes? É uma experiência, eu sou suspeito para falar de televisão, porque televisão desde pequeno, sempre por conta da minha família, e depois eu virando profissional de televisão, eu sempre gostei de rádio também, as duas coisas, rádio e televisão. É um universo diferente. Por exemplo, a gente está agora dentro de um estúdio. Existe uma coisa que só quem é radialista entende, que é o bendito cheirinho do estúdio. É um cheiro que é peculiar, é uma coisa própria da nossa área. Que você tem aquele ritmo, tem o negócio da produção, da criação, as ideias saindo do nada e se transformando em produtos. Então, em produções de ponta a ponta. Não tem preço. E assim, eu passei por várias emissoras. Uma que eu adorava era a TV Gazeta. TV Cultura, recentemente também. A Globo, já fiz trabalhos para o SBT e para vários outros canais. Gazeta, Bandeirantes. Hã? Gazeta também. Gazeta, sim. Gazeta foi roteirista do Ronivon. Inclusive... Até um dos seus programas importantes eu escrevi aqui, né? O Todo Seu? Sim, porque me deixou muito angustiado, né? Quando saiu do ar? Sim, porque minha avó assistia, minha mãe assistia e era um programa... E você assistia também? De vez em quando? Foi minha mãe, né? Mas se fosse futebol, você ia assistir? Sim. Com certeza. Apaixonado por esporte? Então, o Rony foi um dos melhores patrões que eu tive. Quem era o coordenador de produção e depois, até o final do programa, foi o diretor, foi o Eustáquio Rocha. O Eustáquio foi meu colega na Embi Morumbi. Eu era da manhã, depois eu passei e fiz algumas matérias à noite, ele era da noite. Sim. E a gente sempre lembrava algumas coisas da Embi quando a gente estava lá na Gazeta. E assim, é algo muito mágico quando você pega, vamos dizer, uma ideia, como eu falei, e transforma e dá voz. Sendo que às vezes essa voz não é a sua. Aliás, na maioria das vezes. Eu lembro a primeira vez que eu vi um texto meu na boca do Ronivon, eu falei, gente, é dele, não é meu. E isso é muito legal quando o apresentador, ele não só tem o respeito pelo seu texto, como ele aperfeiçoa. E ele botou o jeito dele, o modo de falar. Eu sempre fazia uma coisa, eu escrevia e falava em voz alta. Só que com as entonações que eu estava acostumado com o que eu via o Rony fazer. Então eu ia escrevendo e aí eu falava, eu puxo mais aqui porque eu sei que ele vai falar sobre um assunto, eu puxo aqui porque ele vai falar do outro, porque eu sei das especialidades dele. A gente assumia mais ou menos a vida do apresentador para poder escrever para ele. E eu lembro que eu brincava que era o seguinte, tinha dia que eu saía da Gazeta exausto, chegava em casa e se falava assim, boa noite, que era o jeito que o Rony começava o programa. E aí depois, no finalzinho, eu já não estava na Gazeta há um bom tempo, era boa tarde. Então como é que ele falava? Minha bonitinha, meu bonitinho, meus sobrinhos. Então,
E é uma pessoa que, assim, é incrível, é maravilhosa, o Ronivon. E outra coisa, você gostaria de voltar para a Gazeta algum dia? Com certeza. Porque a Gazeta tem uma ligação com ela muito grande. A Gazeta, eu passei pelo jornalismo também, fiz o documentário dos 40 anos, fiz o livro sobre a história da TV Gazeta. Uma dessas perguntas vai estar aqui. Que é o Avenida Paulista 900, Sim. A história da TV Gazeta. E depois eu fui cuidar do Centro de Memória Casper Libero, até mesmo das peças pessoais do próprio Casper, do jornalista. Antes, lá atrás, quando eu era garoto, eu fiz uns trabalhos para a sucursal da Baixada Santista, que eu era CNT Gazeta, não era só a Gazeta. Uhum. CNT Gazeta Baixada Santista. E é uma casa maravilhosa. Então, e as pessoas que fazem aquela casa são incríveis. A gente aprende muito, eu falo, às vezes você pode ter uma estrutura gigantesca de rádio, televisão, mas se você tiver numa emissora menor, você vai aprender o triplo, porque você vai ter que se virar e usar principalmente a criatividade. E a Gazeta tinha disso, principalmente os programas, alguns gravados um pouquinho antes, ou outros ao vivo, como Mulheres. Eu volto e meio, eu dou alguma entrevista para a Gazeta e tal, eu sempre continuo ligado, estudei lá depois também, mas é uma ligação muito grande. Então, você vê assim, no ao vivo você aprende mais. É uma coisa assim que você tem que improvisar e tocar o barco. Deu errado alguma coisa, vai, siga em frente. Uhum. Você tem vários livros publicados. Tem algum ritual quando você escreve? Olha, uma coisa que eu tenho como costume, então, por exemplo, livros que eu escrevi sobre emissoras. Uhum. Eu tenho, primeiro, falar com as pessoas que criaram história, ou então os funcionários, os telespectadores. Também fazer uma outra coisa que é justamente eu cruzar informações. Então eu vou pesquisar em jornais antigos, em revistas antigas, e quando a emissora é viva, por exemplo, o último trabalho que eu fiz, que foi sobre a TV Cultura, assim como o caso da TV Gazeta também foi parecido, eu gosto muito de fazer um processo de imersão. O que é imersão? É você entrar dentro do espírito, né? Então, o que acontece? Ou, por exemplo, quando era Manchete, eu assistia vídeos e vídeos da Manchete e lembrava as coisas que eu tinha assistido como telespectador da Manchete também. Então, o que eu faço nessa imersão é assim, eu vou e tento escrever o livro, pesquisar as coisas dentro da emissora, justamente para ir sentindo o clima do lugar para poder passar isso em frente. Isso é um processo de criação. Quando escrevia roteiros, volta e meia eu também me isolava aos poucos para justamente entrar no espírito da coisa, porque é algo importantíssimo. Você tá desenvolvendo algo que você está levando um pouco do ser humano, no caso de uma emissora, de vários seres humanos. Então era um diferencial muito grande. Aliás, é um diferencial que eu sempre levo para os meus livros, até os que vêm por aí. Então vem coisa boa por aí. Quinta pergunta. No aniversário desses 50 anos da TV Cultura, você escreveu o almanaque dos 50 anos da TV Cultura. Como foi essa experiência? Foi uma experiência maluca, mas excelente, porque nós fizemos em tempo recorde. É um trabalho que era para durar em torno de uns 2 anos, e aí quando me chamaram para o projeto, a gente fez em 6 meses, 5, 6 meses por aí. Então foi muito, mas assim, todo mundo ajudando. Tinha a equipe da Bia Venturini, tinha a equipe da TV Cultura, me ajudaram muito em pesquisa. Eu tinha minha equipe também, inclusive dois alunos da Embi Morumbi, um que já é ex-aluno, que se formou agora, o Caio Bergamasco, e o Miller que é do Campus Moca, a Miller Lugero. Eles ambos também ajudaram nesse projeto. E aí toda a equipe do Zé Maria, lá da TV Cultura, do SEDOC, do Centro de Documentação. Então assim, foi todo mundo batalhando para entregar um melhor. E olhando, você vê, são quase 400 páginas.
Então é muito material, muita foto, ele é um almanac, então o almanac ele prima por isso. Além disso, ele é um livro interativo, porque tem o que a gente chama de QR Code, né? Então, vamos dizer, você está vendo um programa sobre o Roda Viva, vamos dizer, um verbete que é sobre o Roda Viva, essa parte da página, e aí na página tá lá o QR Code e você assiste uma edição especial do Roda Viva. Então você mira no código, o código te leva para um link na internet e cria essa interatividade. Quem quiser até ver, foi um projeto público, então a ideia era justamente ser um livro público. Foram feitas apenas para o lançamento livros impressos, mas pouquíssimos. Que quem tiver, guarde, porque isso vai virar raridade. E aí o restante é o livro, o e-book, né, disponível dentro do site TV Cultura, que justamente na parte tvcultura.com.br/50 anos, 50 em número, né? Uhum. E lá você consegue ver o livro de ponta a ponta. A mesma pergunta que eu te fiz na pergunta 3, você gostaria também de voltar a trabalhar na TV Cultura? Sim, é outro lugar que é uma experiência e é uma família gigante. Isso que é muito gostoso, um ajudando o outro. Agora ela tá numa nova gestão, ela estava antes com o Marcos Mendonça, agora com o José Roberto Maluf. E aí eu trabalhei como consultor. Eu já trabalhei várias vezes, né, justamente com essa função de consultor até para direção de arte, para produções até da Globo, onde a gente dá um apoio à pesquisa como um especialista. Então, nesse caso, eu fui um consultor, eu fiz a pesquisa, ou junto com a equipe, e fiz a redação também, dei uma consultoria para o projeto. Tanto que não foi apenas o almanac, nós fizemos a exposição Senta que lá vem história, que ficou até o dia 30 de setembro no Shopping Eldorado, onde eu fiz também pesquisa e textos. E foi muito legal, porque assim, lá ela era mais interativa ainda, porque você tinha os vídeos um atrás do outro, ou tinha alguns pequenos textos, tinha brincadeiras, reprodução de cenários, foi muito legal. Que legal mesmo.